Amém. Amém. Uma salva de palmas para esse povo carinhoso. Ele merece. Ele merece. Ele merece. Ele merece. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem, o grupo de louvor pode se assentar, se faz favor. Nós ainda temos que orar, meus irmãos. Amém? Amém. Temos que orar. Hoje, bem disseram as intercessoras, é mais um dia de adoração e reverência ao nosso bom e eterno Deus. Amém? Amém. É um dia em que nós nos rendemos aos pés do nosso bom e eterno Deus. É o único dia em que nós nos entregamos a esse bom e eterno Deus. Amém? Amém. Não podemos nos cansar de orar. Amém? Amém. Saúdo-vos em nome do nosso bom e eterno Deus para mais um culto de adoração e reverência a Deus. Saúdo-vos em nome do nosso apóstolo, nosso pai espiritual, Elder Último Culto. Amém? Amém. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Amém? Amém. Que hoje, como disseram as obreiras, não saiamos como entramos. Amém? Amém. Que possamos aprender com a palavra de Deus, porque é Deus. Amém? Amém. Vamos orar, amados irmãos, agradecendo mais uma vez. Não nos cansemos de agradecer, porque Deus tem nos protegido de forma visível ou invisível contra todas as maldades, contra toda a palavra de maldição, contra tudo que é contrário à nossa vida. Amém? Amém. Vamos orar agradecendo só por tudo quanto Deus tem feito nas nossas vidas. Amém? Amém. E chamar o Santo Espírito para que seja presente neste culto. Amém? Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, aqui estamos, Pai, diante do Senhor, diante da sua santa presença, Pai. Pedimos a manifestação do seu Santo Espírito, Pai, e que seja o Senhor, Pai, a falar. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos rendemos aos seus pés, Pai, e agradecemos, meu Pai, pelas nossas vidas, Pai. Se aqui estamos é graças à sua misericórdia, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, entregamos as nossas vidas, Pai, nas suas santas mãos, Pai. Através do seu Santo Espírito, manifesta-se, Pai. Através da sua palavra que é vida, Pai, manifesta-se, Pai. Permita-nos, Pai, que sejamos dignos, Pai, de estar aqui diante do Senhor, diante do seu Santo Espírito, Pai. Não canse-se de nós, Pai, porque somos pecadores e sempre continuaremos pecadores. Mas fale uma palavra sobre os nossos corações, fale uma palavra sobre nós, Pai, para que sejamos salvos em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Amém.
Amém. Amém. Amém. Convidar os amigos e irmãos para que possam se assentar no nome de Jesus. Amém. Saudar aos irmãos que nos acompanham, seja bom dia, boa tarde ou boa noite, na hora em que puder nos acompanhar, seja saudado em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, pedir para que prepare o seu coração, a sua Bíblia, e possa manter o seu telemóvel em silêncio ou desligado. Amém? Amém. Amém? Amém. Estamos na casa do Senhor e nos preparemos para falar com o Senhor através da sua palavra. Por isso que não venha nada nos distrair. Amém? Amém. Amados irmãos, estamos no ano da expansão territorial da graça de Deus. Amém? Amém. Que a graça de Deus possa abundar e sobreabundar sobre as nossas vidas. Amém? Amém. E a expansão territorial, amados irmãos, é aceitar os desafios que este ano podem advir nas variadas vertentes das nossas vidas. Amém? Amém. Por isso, amados irmãos, que a graça seja ela a nos justificar. Amém? Amém. E temos como tema para partilhar com o povo de Deus, para partilhar com os amados irmãos, a graça de andar no Espírito e não na carne. Amém? A graça de andar no Espírito e não na carne. Amém? Porque é pela graça, amados irmãos, que andamos no Espírito. Amém? Não é pela nossa força, pela nossa capacidade. Amém? Mas nós temos ouvido e temos aprendido em pregações anteriores, quando falam da carne. O que é a carne, amados irmãos? Falamos do mundo, falamos da carne, mas o que é a carne? O que é andar na carne e não andar no Espírito? Amém? É o que vamos aprender hoje, amados irmãos. Tanto os irmãos que estão aqui como eu iremos aprender. Amém? Amados irmãos, a carne é a natureza pecaminosa do ser humano. Amém? O ser humano sempre teve esta natureza pecaminosa. Do ódio, da inveja, da peleja. Amém? Volto a repetir, amados irmãos, a graça de andar no Espírito e não na carne. Amém? É uma graça andar no Espírito. E nem todos nós conseguimos. Amém? E nem todos nós conseguimos. Mas é devido à graça que nós andamos. E eu dizia que andar na carne, amados irmãos, ou a carne, é a natureza pecaminosa do ser humano. O ser humano tem esta natureza, amados irmãos, de seguir desejos corruptos. Amém? É a natureza humana. É a natureza humana que tende a desafiar a Deus. Amém? A desafiar a Deus e a seguir o seu próprio caminho. Amém? Esta é a natureza pecaminosa do ser humano, que é resumidamente chamado de carne. Amém? Querer seguir os seus próprios caminhos, querer desafiar essa tendência de querer desafiar a Deus. Esta tendência de querer seguir desejos corruptos da carne. Amém? Andar no Espírito, amados irmãos. Amém? E para que possamos entender melhor isto, o que é Espírito, o que é andar no Espírito, o que é andar segundo o Espírito Santo de Deus, poderei convidar os amados irmãos para que possamos, através da
maravilhosa e gloriosa palavra do Senhor, abrir no livro de João, capítulo 14. Amém? Amém? Volto a repetir, amados irmãos, a graça de andar no Espírito e não na carne. Amém? Livro de João, no seu capítulo 14. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, permita-nos ler a sua palavra, Pai, e que o seu entendimento venha do alto, Pai, não de mim e de ninguém, meu Pai, mas que o seu Santo Espírito nos dê entendimento, Pai, e que possamos perceber e pôr sobre os nossos corações esta palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amados irmãos, livro de João, no seu capítulo 14. Amém? Poderemos começar pelo versículo 16. Lembrando aos amados irmãos que a palavra de hoje tem como tema a graça de andar no Espírito e não na carne. Amém? Amém. A graça de andar no Espírito e não na carne. Convido também os amados irmãos que aqui estão conosco para que possamos ter a nossa Bíblia, amém? Física. Não podemos ir à guerra sem a arma. E a nossa Bíblia é a nossa arma, amém? A nossa Bíblia é a nossa arma. E é a mesma Bíblia que poderemos já em casa consultar. Fazemos a consulta do que foi a ministração do dia de hoje, para que possamos também aprofundar também a palavra do Senhor. Amém? Passo a ler a palavra do Senhor, ainda no versículo 16. Dizia o Senhor Jesus: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Amém? Amém. Para que fique convosco para sempre. Amém? Amém. 17. O Espírito da verdade, que o mundo não poderá receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará entre vós. Amém? Amém. Qual é esse Espírito Consolador? É o Espírito Santo. Qual é esse Espírito da verdade? É o Espírito Santo. Amém? Amém. Por isso o tema é andar, aliás, a graça de andar no Espírito. A graça de andar com o Espírito Consolador. A graça de andar com o Espírito da verdade. Amém? Amém. Ainda no mesmo livro, amados irmãos, poderemos ver, ainda no versículo 21, continuando: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Amém? Amém. Dizia o Senhor Jesus: e aquele que me ama será amado pelo Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Amém? Amém. O Espírito de Deus, que o Senhor Jesus disse que pedirei ao Pai, ou rogarei ao Pai, para que vos deixe esse Espírito Consolador, o Espírito da verdade, é que nos fará amar a Jesus. Amém? Amém. E sabemos que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ainda, continuando, saltando para o versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Amém. O Espírito Santo de Deus
nos lembrará, amados irmãos, de tudo quanto é a verdade, de tudo quanto o Senhor Jesus Cristo, ainda caminhando sobre esta terra, nos disse. Amém? Amém. Amém? Amém. Mas, amados irmãos, para andar na graça do Espírito Santo, temos que aceitar esse Espírito. Temos que aceitar a Deus para que possamos aceitar o Espírito Santo. Temos que receber e aceitar esse Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito da verdade. Amém? Amém. E é uma escolha aceitar o Espírito Santo. É uma escolha andar no Espírito e não na carne. Amém? Amém. É uma escolha. A aceitação e receber esse Espírito é uma questão de escolha, amados irmãos. Se você não escolhe andar no Espírito, você, por um lado, escolherá andar na carne. Mesmo que de forma implícita, não explícita, você faz uma escolha. Amém? Amém. Mesmo de forma não declarada, você faz uma escolha. Amém? Amém. Você fez uma escolha em sair de casa até a casa do Senhor. Amém? Amém. Mesmo que não tenha dito isso de forma verbal ou clara, você fez uma escolha. Da mesma forma que o Espírito, que o nosso Senhor Jesus Cristo rogou ao Pai para que fosse deixado aqui na terra e que sempre estivesse conosco, é uma questão de escolha, amados irmãos. Amém? Amém. É uma questão de escolha receber o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. É uma questão de escolha de receber. E o Espírito Santo, amados irmãos, nada se difere do que a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Amém. A graça de andar no Espírito é a graça de obedecer a Deus, a sua lei e os seus mandamentos. Amém? Amém. É por isso que eu disse, é uma escolha. É uma escolha, amados irmãos. É uma escolha seguir os mandamentos de Deus. Porque o Espírito Santo, amados irmãos, a Deus pertence. Existem vários espíritos, não sei quais são, mas o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Amém? Amém. O mesmo Espírito que nos consola, o mesmo Espírito que está aqui. E a Bíblia ainda diz, passo a citar. Amém? 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Quem anda no mundo? Aquele que anda na carne. Vimos que a carne é aquele seguir os desejos corruptos, a tendência de desafiar os mandamentos e a lei de Deus. A carne é aquela que diz que eu vou seguir os meus próprios desejos e caminhos. Amém? Amém. Volto a repetir. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Você anda na carne, não poderá sentir a presença desse Santo Espírito. Amém? Amém. E muito menos andar no Espírito. Amém? Amém. E muito menos andar no Espírito. Porque não vê. Quem é da carne não pode sentir e nem ver a presença de Deus na sua vida. Amém? Amém. E é uma escolha andar na presença de Deus.
amados irmãos, para que possamos ainda mais entender sobre a palavra do Senhor, possamos refletir sobre este tema que é vida. Podemos abrir o livro de Gálatas. O livro de Gálatas, no seu capítulo 5. Amém? Amém. É uma escolha, amados irmãos, não andar na carne, mas sim andar no Espírito. A graça de andar no Espírito. Amém? Amém. A graça de andar no Espírito. É uma escolha, amados irmãos, receber Cristo na nossa vida ou não. Amém? Amém. Poderemos ler várias vezes ou refletir várias vezes sobre o livro de Gálatas, tanto agora como mais adiante na ministração. O livro de Gálatas traz-nos no seu capítulo 5, neste subtítulo, as obras da carne e o fruto do Espírito. Amém? Amém. Não podemos ver, mas podemos sentir. Os frutos do Espírito Santo são visíveis nas nossas vidas. Se aceitarmos andar no Espírito, amados irmãos, podemos sentir a presença de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Poderemos começar a partir do versículo 16, também. 16, 17, 16. Amém? Passo a ler a palavra do Senhor no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Diz-nos aqui a palavra: ande no espírito. Ande no espírito, porque nós somos espirituais. Amém? Amém. Porque somos espirituais. 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Amém? Amém. É um conflito constante entre o espírito e a carne. Amém? Amém. E isto acontece a todos nós, amados irmãos. Acontece a todos nós. Nós somos corpo, mente e espírito. Amém? Amém. E a cobiça do corpo faz com que nós nos inclinemos o que a carne pode nos oferecer. Amém? Amém. Mas o Espírito, por outro lado, faz-nos inclinar à presença de Deus, faz-nos vivenciar dia após dia a presença de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Faz-nos vivenciar a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Amados irmãos, não é fácil, mas este conflito que surge sempre entre corpo, mente e espírito é uma escolha. Amém? Amém. É uma escolha. A palavra do Senhor, amados irmãos, em 1 Coríntios 6,12, nos diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Amém? Amém. Todas as coisas me
são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. E não me deixarei dominar por elas. Amados irmãos, para que possamos refletir sobre o que é a carne, sobre o que é o corpo, sobre o que é a carne, sobre o que é o espírito, amados irmãos, assim que é, podemos ver na primeira de Coríntios 6,12, eu posso desejar, mas nem tudo que desejo me é lícito, ou me convém. É lícito segundo o que eu acho ser, mas não me convém fazer, porque vai contra a minha honra, vai contra a honra da minha família, vai contra os princípios de Deus. Amém? Poderemos ver mais adiante os atos que podem advir da natureza pecaminosa do ser humano. Amém? Ainda é em Gálatas. Mas a natureza pecaminosa do ser humano, amados irmãos, esta natureza que se diz de forma comum ou no senso comum, o ser humano é mau de natureza. Amém? Amém. O ser humano é mau de natureza. Esta natureza pecaminosa que é a carne, podemos ver em Gênesis 3. Amém? Amém. Que o ser humano vivia onde tinha tudo. Mas por causa dos desejos corruptos que entraram no coração da Eva e do Adão, nós hoje somos considerados pecaminosos. Amém? Amém. Por isso temos que viver no Espírito de Deus. Temos que viver segundo a palavra de Deus. Amém? Amém. Nem tudo me convém. Nós temos no livro de Gênesis 37, capítulo 39, nos seus versículos de 7 a 9. Nós temos aqui uma história, que é uma história real nos dias de hoje. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Amém? Amém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Amados irmãos, no livro de Gênesis, capítulo 39, de 7 a 9, como disse a palavra do Senhor, será o Espírito que vos lembrará de tudo quanto eu tenho vos dito. É o Senhor Jesus Cristo a dizer aos seus discípulos. É o mesmo Espírito Santo que nos lembra que não vale a pena andar no pecado, que nos lembra ter temor a Deus. Amém? Amém. E podemos ver um exemplo aqui na Bíblia, no livro de Gênesis 39, 7 a 9, a história de José, a mulher de Potifar. Amém? Amém. 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 Esse é um exemplo clássico. Podemos ver, amados irmãos, que o temor a Deus nos faz andar na graça do Espírito Santo. Amém? Amém. Podemos visitar só para que possamos ler a palavra do Senhor. Amém? Amém. Amém? Amém. Não são as circunstâncias que vão nos fazer desistir. Amém? Amém. Passo a ler a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 39, a partir dos versículos 7 a 9.
Amém? Amém. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor, que era Potifar, a mulher do José, a mulher o amo de José, chamava-se Potifar e tinha uma esposa que cobiçava o José. Amém? Amém. No seu versículo 7 diz: E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Amém? Amém. Quantos de nós temos essas oportunidades? Oportunidades. Aparece alguém, deita-te comigo. No caso do José era mais grave ainda. Era a mulher de quem ele confiou tudo nas suas mãos. Amém? Amém. Quem lhe confiou tudo nas suas mãos. Andar na graça do Espírito Santo e não na carne. Se fosse alguém que não tivesse temor a Deus, José teria aceito. Teria aceito, sim. Deite comigo. Deite-se comigo. Não quero nada de si. Só faça o que eu lhe peço. Deite-se comigo. E o mundo nos oferece isso constantemente, dia após dia. Amém? Amém. Mesmo você sabendo que é casado. Mesmo você sabendo que está num compromisso. Amém? Amém. E a Bíblia vai mais longe quando fala da fornicação, relacionamento fora do casamento. Quando fala da prostituição, relacionamento fora do casamento. Porque não podemos pensar que se José tivesse aceito, ele ainda estaria vivo. Ele foi acusado, mas viveu. Amém? Amém. A graça de andar no Espírito é dizer não, mesmo você olhando para a esquerda ou direita, não vendo ninguém. A graça de andar no Espírito vai te fazer fugir da morte. Mesmo a carne dizendo, esta é uma oportunidade única. Amém? Amém. Continuando. Porém, ele recusou. José recusou. E disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. E entregou em minha mão tudo quanto tem. 9. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, quanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? José sabia que a esposa do Potifar era alguém casado com Potifar. E seria uma agressão aos mandamentos de Deus. E ele estaria realmente a andar na carne. Amém? Amém. A graça de andar no Espírito fez com que José não aceitasse. Mesmo que fosse uma oportunidade de poder ter aquilo que talvez a sua carne desejasse. Ele não aceitou. Amém? Amém. Ele não aceitou dormir com a esposa do outro. Ele não aceitou dormir com o marido da outra. Isso serve para nós. Amém? Amém. É simples pensar que estamos a roubar. Mas ninguém
esconde nada para Deus, e muito menos para o seu Santo Espírito. Amém? Amém. Os homens podem não te ver, mas Deus tudo vê. Ele sabia, porque tinha temor a Deus, disse: não. Quantos de nós surgem-nos estas oportunidades de, mesmo sendo casados, vir alguém dizer: eis-me aqui, e você dizer: eu não beberei da sua água. Amém? Amém. Eu não aceitarei viver em prostituição. Eu não aceitarei viver em fornicação. A graça de andar no Espírito e não na carne. Quantos de nós negaríamos? Quantos de nós recusaríamos? Amém? Amém. Poucos. Que a verdade seja dita. Poucos. Na maior parte das vezes, nós andamos mais no mundo, na carne, do que no Espírito. Essa é que é a verdade. Amém? Amém. O outro exemplo, amados irmãos, podemos encontrar no livro de João 8. Amém? Amém. No livro de João 8. Volto a repetir, amados irmãos, a graça de andar no Espírito e não na carne. Nós sabemos que quem nos dá força é Deus. E quem anda no Espírito sabe que não anda pelas suas próprias forças. E quem anda no Espírito é temente a Deus. Vimos quando lemos o livro de Gênesis 39, no exemplo concreto de José. Ele era um homem temente a Deus e por isso andava no Espírito. João 8, a partir do versículo 4. Amém? Amém. Tem como subtítulo a mulher adúltera. Poderei ler, não de forma sequencial, mas poderei saltar alguns versículos. Amém? Amém. Começarei do versículo 4. Fora encontrado uma mulher adulta, fora encontrado no ato. Amém? Amém. Quando você é encontrado no ato, não há dúvidas. Amém? Amém. Quando você é encontrado em flagrante, não há como você dizer não. Não há como você negar. Porque todos fomos testemunhas, todos somos testemunhos do que você estava a fazer. Esta mulher foi encontrada no ato. Amém? Amém. Foi encontrada no ato. É por isso que veio a mulher adulta. Continuando. 4, a partir do versículo 4. E, pondo no meio, disseram a Cristo Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterado. 5. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Esta provocação para o Senhor Jesus. Encontramos esta mulher no ato, não há sombra de dúvidas. E a lei de Moisés diz que em tais circunstâncias as pessoas devem ser apedrejadas, segundo a lei de Moisés. Amém? Amém. Segundo a lei de Moisés. E você que se diz Jesus, o que diz? E nós sabemos que o nosso Senhor Jesus andava no Espírito e não na carne. Amém? Amém. Amém? Amém. Continuando.
continuando. No versículo 10 e 11. E o Senhor Jesus, vendo aquela acusação, aquela mulher adúltera, começou a escrever sobre o chão. Entretanto, 9 diz: quando ouviram, 7 aliás, e como insistiam, dizendo aquilo: o que você diz, Jesus, se nós estamos a cumprir a lei de Moisés? O versículo 10 diz: e como insistissem, perguntando, endireitou-se e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Amados irmãos, é fácil encontrar muita gente nessa situação desta mulher adúltera. E a primeira coisa que fazemos é atirar a pedra. É aplicar a lei de Moisés. Amém? Amém. Estamos ou não a andar na carne? Sim. Porque segundo a palavra, não existe entre nós aqui ninguém que não peque. Foram as palavras do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém? Amém. Quanto de nós conhecemos alguém que foi encontrado em adultério, alguém que se separou, alguém que roubou? Mas a primeira coisa é atirar as pedras. Chamamos a pessoa de prostituta, chamamos a pessoa de nomes. E nós? Jesus, mais uma vez, levanta a questão de nós não podemos julgar aos outros. Quem tem essa autoridade e poder é somente Deus. Amém? Amém. Porque nós nos achamos no direito, porque o meu pecado é pequeno. Existe pecado pequeno? Não. Não existe. A mesma traição daquela mulher pode provocar o mesmo efeito que uma mentira. Você diz a alguém, sabe, você sabe o que? Essa pessoa fez isso, enquanto é mentira. Dia seguinte a pessoa suicida-se. Qual é a diferença entre o adultério e uma pequena mentira? Não há diferença. Amém? Amém. Aquele que anda na graça do Espírito sabe que eu não tenho direito, mesmo que seja verdade, o adultério. Não tenho o direito de condenar e nem julgar a outra pessoa. Quem tem esse direito é somente Deus. Amém. Amém? Amém. Amém? Amém. Quem tem esse direito é somente Deus. Porque não existe sobre a face da terra nenhum justo para além do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. E nós, dia após dia, nos julgamos em sermos mais corretos que existimos. Nos julgamos em andar nos caminhos mais estreitos que existem. Nos julgamos em ser os mais santos que existem. Amados irmãos, quando o Senhor Jesus diz aqui: aquele dentre vós que está sem pecado seja o primeiro a atirar a pedra, está nos fazer refletir, amados irmãos, que se você anda no Espírito, na graça do Espírito, a primeira coisa que você há de fazer quando alguém vem com essa mentira, ele perguntar: quem te disse? E o que te disse nem é da terceira pessoa, por vezes é da sétima, oitava pessoa, mas você corre
para matar. Por uma simples mentira. Amém? Amém. Quem anda na carne vai correr, e com felicidade. Aquelas tinzabeiras. Homens também são. Amém? Amém. Você vê a pessoa contar a desgraça do outro alegre. Alegre. A pessoa conta a desgraça do outro alegre. Amém? Amém. Saibamos que não estamos a andar no Espírito, estamos a andar na carne. Amém? Amém. Continuando, amados irmãos, no versículo 10. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Amém? Amém. Ninguém te condenou. Ninguém te condenou? Porque nós somos os acusadores hoje. Nós somos aqueles que condenam os outros hoje. E nem abrimos espaço para ver que amanhã somos nós a cair na mesma tentação. Amanhã somos nós a cair às vezes em coisas mais piores. Ou piores. Amém? Amém? Amém. 11. E disse Jesus, ninguém, disse a mulher, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Amém? Amém. Jesus estava a andar no Espírito e não na carne. Se ele estivesse a andar na carne, amados irmãos, ele teria se juntado aos que queriam apedrejar e teriam os mesmos lhe questionando: afinal você não é Jesus, aquele que vem nos salvar? Como é que você tem coragem de apedrejá-lo? Amém? Amém. Amém? Amém. Porque o diabo é astuto. Ele usa-te para condenar, para matar o outro, e quando chega outro, eu não te conheço. Quem é você? Quem é você? Amém? Amém. Então, amados irmãos, somos exortados a andar no Espírito. Nem tudo quanto ouvimos, vemos e sentimos é o que devemos fazer. Amém? Amém. Mesmo que aos nossos olhos pareça-se o mais correto. Diante dos nossos olhos, a mulher adúltera tinha que ser apedrejada. Mas diante de Deus, será que era o correto? Amém? Amém. A palavra nos diz que alegra-se mais ter um arrependido no reino dos céus do que 99 santos. Amém? Amém. Se ela realmente se arrependeu dos seus atos, é uma vitória para o reino dos céus. E se Jesus disse vá e não volte a pecar, e ela realmente nunca mais pecou, é por isso, amados irmãos, que temos que andar no Espírito e não na carne. Amém? Amém. Nem tudo que vemos é. Amém? Amém. Amados irmãos, o livro, podemos abrir o livro de Atos 5. Amém? Amém. Livro de Atos 5. Andar no Espírito e não na carne. Andar no Espírito e não na carne. Amém? Capítulo 5.
Amém? Amém. Podemos ver, meus amados irmãos, no livro de Atos, que nós até podemos pensar que temos a graça de andar no Espírito, mas não. Nós até podemos pensar que estamos a andar no Espírito, mas não. Amém? Amém. Mas não. Por isso, que seja Deus, através da sua graça, a nos conduzir a andar no Espírito. Amém? Amém. Capítulo 5. Capítulo 5. Amém? Amém. A partir do versículo, deixa eu ver, versículo 1. Amém? Amados irmãos, do versículo, passo a ler, amados irmãos. Capítulo 5, a partir do versículo 1. Tem como subtítulo a comunidade de bens entre os primeiros cristãos, Ananias e Safira. Amém? Amém. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Amém? Amém. Antigamente, quando se vendia uma propriedade, amados irmãos, tinha que se entregar à igreja. Amém? Amém. Tinha que se entregar à igreja e não podias levar nada para si. Amém? Amém. Aqui diz antes, continuando no 2, tudo quanto vendiam era depositado aos pés dos apóstolos. Não existia quem dizia que esse bem era meu. Amém? Amém. Porque tudo era repartido. 2. E reteve-se o Ananias, reteve parte do preço do que tinha vendido, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, depositando aos pés do apóstolo. 3. E disse então a Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Amém? Amém. Ananias vendeu a herdade, entretanto levou uma parte para si. E Pedro pergunta: Ananias, por que entrou Satanás no seu coração e tivesse a coragem de mentir para o Espírito Santo? Amém? Amém. 4. Guardando não ficava para ti, e vendida não estava em seu poder, porque formaste este desígnio em teu coração, não mentisse aos homens, mas a Deus. Amém? Amém. Aqui o Pedro nos faz uma questão muito sensível. Nós, quando estamos diante da igreja, quando estamos diante dos irmãos, podemos ver um outro irmão pensar que ele anda segundo o Espírito. Amém? Amém. Mas esta parte nos alerta para o perigo, amados irmãos. Ninguém pode mentir para o Espírito Santo. Amém? Amém. Ou seja, ninguém pode mentir para Deus. Em Hebreus 4,13 dizia já anteriormente que nada é oculto para Deus. Ananias levou uma parte do que tinha vendido e só depositou uma outra parte aos pés do apóstolo Pedro. Amém? Amém. Isso para dizer o que, amados irmãos?
Para mim, como homem, podes mentir. Para mim, como pessoa, podes mentir. Mas para o Espírito Santo, nunca. Amém. Amém? Amém. Nunca vais mentir. Para Deus, nunca vais mentir. Aquilo que você pensa que faz em um culto, para Deus é tudo visível. Porque nada é oculto para Deus. Amém? Amém. Nada é oculto para Deus. E o preço da mentira de Ananias e a sua mulher Safira foi a morte. Amém? Amém. A nossa morte pode não ser física, mas espiritual. Pode ser espiritual. Você ora, mas já não sente a presença de Deus. Você busca, mas já não encontra a face de Deus. É frustrante para um cristão isso. Dói para um cristão. Amém? Amém. Uma simples mentira, um adultério, pode te afastar da presença do Santo Espírito de Deus. Você pode orar, jejuar, mas nada acontecer na sua vida. A morte espiritual. Amém? Amém. E ainda assim ser amaldiçoado. Nada é oculto ao Espírito Santo. E veja, o apóstolo Pedro, ele andava no Espírito. É por isso que viu que não, Ananias está a mentir. Amém? Amém. E quando o Espírito é com o homem de Deus ou com o servo de Deus, nada é oculto para ele. Amém? Amém. É por isso que o homem de Deus às vezes diz: somos olhos. Somos olhos. Amém? Amém. Somos olhos. Nada é oculto para Deus. Nada. E quem anda na graça do Espírito, quem é agraciado por andar no Espírito, ele vê. Ele vê. Esta pessoa está a mentir, esta pessoa está a falar calúnia, esta pessoa. Amém? Amém. Ele vê. Porque você não há de enganar a Deus. Amém? Amém. Você não há de enganar a Deus. Amados irmãos, o que estamos a dizer aqui é tão perigoso, mas temos que descer mais um pouco para que possamos entender. Geralmente, nós queremos as bênçãos, nós queremos ser tocados por Deus, nós queremos que o nosso negócio, o nosso trabalho ande, nós queremos que a nossa família seja abençoada, nós queremos ser curados de uma doença, nós queremos vida. Mas, amado irmão, se você não tem a graça de andar no Espírito, mas sim na carne, todas essas coisas não serão manifestas na sua vida. Essa é a pura verdade. Amém? Amém. O homem de Deus irá impor as mãos sobre si, irá orar. Amém? Amém. Expulsará aquele demônio, expulsará aquele espírito. Mas como você só anda na carne, voltará para a imundície. Amém? Amém. Ele expulsa sobre si o espírito de curandeirismo e diz para si: ande com Deus, ande segundo a lei de Deus, ande segundo os mandamentos de Deus, separa-se dessa vida. E você diz: não, volto para o curandeiro,
aquele espírito volta a se manifestar. Amém? Amém. Então, amados irmãos, isso é tão sério, tão sério. A graça de andar no Espírito é se afastar totalmente do que é a carne. Amém? Amém. É se afastar totalmente do que é a carne. Mas nós duvidamos tanto que Deus existe, que quando o servo de Deus te diz algo, você nega, você duvida, e ao mesmo tempo você diz: não, isso eu não faço. Temos testemunhos disso. Isto eu não faço. Amém? Amém. E o homem de Deus diz: é o apóstolo Pedro a dizer a Ananias: qual é esse Satanás que entrou no teu coração? Mas a salvação, amados irmãos, é individual. A salvação é individual. Amém? Amém. Para você colher os frutos do Espírito Santo e andar em espírito da verdade, você tem que se transformar. Você tem que mudar. E andar em espírito, amados irmãos, atrai perseguição. José foi perseguido pela mulher de Potifar. Não que não existissem outros homens. Amém? Amém. Existiam sim. Parece que quem anda no espírito é atraído pelo mal, ou atrai o mal. Quem anda na verdade não é gostado. Se você diz a verdade a alguém, diz: sabe, meu irmão, deixa de roubar. Meu irmão, faça isto. Meu irmão, o caminho é este. Vai dizer: já começou. Amém? Amém. Amém? Amém. Isso acontece muito nas nossas famílias. Isso acontece. Amém? Amém. Porque nós aqui representamos as nossas famílias e oramos para que Deus seja sobre elas. E ao mesmo tempo nós também sabemos que a salvação é individual. É por isso que dissemos de forma individual aos nossos irmãos, às nossas irmãs, aos nossos filhos, aos nossos maridos: vamos à casa do Senhor. Vamos andar no espírito da verdade. Amém? Amém. Vamos deixar as coisas da carne. Vamos deixar os curandeiros. E quem anda no espírito da verdade, no Espírito Santo de Deus, quem tem a graça de andar no espírito, é muito perseguido. Parece que a tua vida, quando você decide andar no espírito, torna-se um pesadelo. Amém? Amém. Parece que torna-se um pesadelo. Quando você está na carne, tudo leve. Tudo leve. Mas quando você decide dizer não, chega, as coisas já mudam. Isso quer dizer que você está num bom caminho. Amém? Amém. Em João 16:33, o Senhor Jesus já nos alertava sobre isso. Que vocês serão perseguidos, que vocês serão maltratados, caluniados. Mas tenha bom ânimo. É este bom ânimo que temos que ter quando temos a graça de estar no Espírito Santo. A carne é mais aliciante. Amém? Amém. A carne é mais aliciante.
Para os homens casados, é fácil ter mais uma amiga lá fora. Amém? Amém. Falamos do adultério. É fácil. Ah, não, porque eu não posso conseguir. É mentira. Falamos na pregação anterior que Deus não te isenta do juízo final por causa das suas disputas. Os mandamentos de Deus são claros. Não adulterais. Amém? Amém. Não pôs nenhuma vírgula na palavra adultério. Não. Amém? Amém. Não pôs nenhuma vírgula. Mas o mundo é aliciante. Porque quando você sai lá para fora, só vê menininhas bem vestidas. Amém? Amém. Já que o povo de Deus é bem vestido lá fora. Amém? Amém. Sim. E convidativo. Quando você anda no Espírito, amados irmãos, você não vai dizer às pessoas que eu já mudei de time. Amém? Amém. Você, ei, o Acala. Ei, a hora de visitar. O que se passa? Esse teu Deus aí. Amém? Amém. E outros vão dizer o Agüera. Você já não anda na carne, no espírito. E todos aqueles teus amigos que bebiam consigo. Ei, atingiram. Mas quando você começa a colher os frutos do Espírito Santo na tua vida, você verá eles já se aproximarem e dizer: ei, afinal qual é o segredo? Amém, graças a Deus. Não existe nenhum segredo. Deus, não existe nenhum segredo, porque esta palavra está disponível para todos. Amém? Amém. Não existe nenhum segredo. A palavra de Deus, que é Deus, está disponível para todos. Amém? Amém. Sim. Outros te verão próspero, não pelos bens materiais que você tem. Sabe que prosperidade que vem de Deus incomoda? A pessoa te vê alegre, te vê com a paz, não a paz que o mundo dá, a paz de Cristo. A pessoa vê que você brilha, mas você não tem dinheiro. E isso incomoda o mundo, a quem vive na carne. Há quem para subir de cargo tem que tomar, não sei, são 7 banhos. É verdade. Você não precisou de nenhum banho. E isso incomoda. Amém? Amém. Isso incomoda. Alguém que vai chegar nos curandeiros: eu quero fulano de X. Mas o curandeiro não tem conta. A graça de andar no Espírito. Amém? Amém. O curandeiro não tem contra. Ou mesmo o curandeiro diz: se quiseres viver uma vida tranquila, não mexa nos filhos de Deus. Amém. Amém? Amém? Sim. Quem anda na carne nunca vai dizer que te inveja. Nunca vai ter essa coragem. Mas os poucos que se aproximarem a si e disserem: quero sentir o gosto desse teu Deus, serão salvos. Amém? Graças a Deus. Serão salvos. Serão salvos. Não é fácil andar no Espírito, porque a cada dia, como dizia, somos tentados. A cada dia vem um problema. A
cada dia vem uma aflição. Quando surge um problema para os que são casados lá dentro de casa, você que é homem começa a dizer, já começou. O refúgio lá fora parece aliciante, como havia dito, mas não é. Amém? Amém. Ainda podemos abrir o livro de Mateus 6, 34. Amém? Amém. Poderemos ver, amados irmãos, Mateus 6, 34. Por que andar no Espírito e não na carne? A graça de andar no Espírito e não na carne. Amém? Amém. No seu versículo 34, diz aqui a palavra do Senhor: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Amém. Quem anda, quem tem a graça de andar no Espírito, sabe que ninguém ou nada vai lhe abalar. Amém? Amém. Ninguém ou nada vai lhe inquietar. Porque, por vezes, os problemas, as aflições, a falta de dinheiro, a falta de comida em casa, a falta de uma roupa digna, a falta de uma casa digna, acaba nos questionando. Mas a palavra diz: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. E um dos graves problemas hoje em dia da nossa sociedade é a ansiedade. Amém? Amém. Andar no Espírito é não ter medo do que virá amanhã. Andar no Espírito é não ter medo do que acontecerá amanhã. Amém? Amém. Porque se a sociedade hoje em dia sofre doenças, tem a ver com tensão, entre outras, e uma das causas é a ansiedade. Nós queremos chegar amanhã, no amanhã. Queremos chegar no nosso futuro. Não sabemos esperar. Amém? Amém. E a questão de não ficarmos inquietos, de queremos receber antes da hora, isso estraga a nossa paz de espírito. Amém? Amém. Sim. Quero ter filho, mas ainda não tenho. Quero um trabalho, mas ainda não tenho. Isso tudo cria ansiedade. E a ansiedade tira-te a paz de espírito. Amém? Amém. Quero casar, mas nem namorado tenho. Amém? Amém. A palavra aqui diz que quando andamos no Espírito, nada te abala e nada te inquieta. Amém? Amém. Quem anda na carne vai arranjar maneiras de poder procurar alternativas. Amém? Amém. E as coisas de Deus são tão perfeitas e completas. Amém? Amém. Lembro de uma ministração que dizia, tivemos até um testemunho em Molotano, uma senhora dizia: sim, eu tinha problemas de conceber. Amém? Amém. Eu procurei alternativas. Amém? Amém. Tive um filho, sim, e hoje esse filho me maltrata. Amém? Amém. É esse mesmo filho que me bate. Procurou vias alternativas. Não esperou o tempo de Deus, porque Deus o que te dá é perfeito e completo. Amém. Amém? Amém. Hoje o mesmo filho que
Porque ela arranjou viés alternativas que lhe maltratam. Amém? Amém. É fácil arranjar alternativas da carne. É, sim. Mas a longo prazo não sabemos que frutos essas alternativas nos darão. Amém? Amém. Por vezes dizemos não, quando pouco, mas não tem vários pouco. Essa criança só pode ter sido amaldiçoada. Você se esquece que você que procurou lá atrás. Você esquece que você é que foi um curandeiro. Você esquece. Porque outras coisas do diabo te aliciam. Via uma passagem que dizia que o diabo faz um caminho para o inferno muito belo. Não te mostra logo o inferno, porque você verá que lá é só sofrimento e tortura. Amém? Amém. E este caminho, por ser belo, te alicia, cria cobiça, te puxa para lá. Mas quando você vê o final daquele caminho, essa tortura é inferno. Amém? Amém. É o mesmo que aconteceu com essa senhora. Ela viu soluções imediatas da carne e correu para elas. Não viu qual seria o final. Amém? Amém. Por isso, hoje, ela se arrepende. É por isso que vemos e ouvimos de pais quando dizem que eu preferia não ter nascido esse filho. É duro, mas é a pura verdade. Amém? Amém. É duro, mas é a pura verdade. Sai da boca de um pai e de uma mãe. Mas é a pura verdade. Amém? Amém. E para terminarmos, amados irmãos, peço para voltarmos para o livro de Gálatas. Amém? Amém. No seu capítulo 5 ainda. No seu capítulo 5 ainda. Amém? Amém. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22. Desculpe, a partir do versículo 19. Amém? Amém. A partir do versículo 19. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19. Poderemos ver, amados irmãos, aqui atos que provém da natureza pecaminosa, que provém da carne. Amém? Amém. Tudo que provém da carne poderemos ver nestes versículos. Amém? Amém. 19. Quais são as obras da carne? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Já encontraram? Desculpe. Acabei lendo sem. Por favor, os obreiros podem auxiliar os que não encontram de imediato, por favor. Mas já está. Obrigado. Amém? Amém. Porque Gálatas capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Amém? Amém. 20. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imulações, iras. A ira. Você quando zanga, ninguém te segura. Você quando zanga, mesmo 5 pessoas você derruba. A ira. Você saiba, amados irmãos, quando você está em ira, o Espírito Santo não está em si. Amém? Amém. Porque veremos os frutos do Espírito Santo. Quando você está em ira, você pode matar, destruir. Amém? Amém. A simples ira de 1 segundo pode
estragar totalmente a sua vida. Amém? Amém. Falávamos aqui das palavras da mentira, que do mesmo modo destrói. Amém? Amém. Continuando, amados irmãos. Dissensões, heresias, invejas. A inveja, amados irmãos, muitos de nós pensamos que é um pecado muito pequeno. Amém? Amém. Mas a inveja é muito perigosa. Você para de se concentrar na sua vida, começa a se concentrar na vida do outro. E consequentemente o que acontece na sua vida é estagnação. Amém? Amém. É estagnação. Você vai chamar maldições, você não está concentrado nos seus problemas. Está concentrado na vida do outro. Amém? Amém. A inveja é muito perigosa e destrói a si, não o outro. Amém? Amém. Porque você não se concentra nos problemas do seu dia a dia. Você quer saber o que o vizinho comprou, deixou de comprar. Porque ele casou, não fui eu. Amém? Amém. Ao invés de você dizer, Deus, estou à espera. Há de chegar a minha vez. Amém? Amém. A inveja é autodestrutiva a longo prazo. É por isso que quando surge esse sentimento no meu coração, eu rogo a Deus, eu digo, Deus, por favor, tire de mim esse sentimento. Amém? Amém. Tire de mim esse sentimento. Somos seres humanos. Sentimos inveja. Mas não aceite que a inveja faça parte da sua vida. Amém? Amém. Não aceite que a inveja faça parte da sua vida. Continuando, amados irmãos. Homicídios, bebedices. Amém? Amém. Bebedices. Amados irmãos, aqui diz que as bebedices fazem com que você não esteja a viver no Espírito. Amém? Amém. Esse é um ponto muito sensível, né? A graça de andar no Espírito, de andar no Espírito Santo, as bebedices te empurram para a carne. Amém? Amém. Mas eu não faço mal a ninguém. Mas um dia você vai beber, vai tirar a roupa. Ao tirar a roupa, você desonra totalmente a tua família. Parece pequeno, né? Só foi ele que tirou a roupa. Mas todos os teus vizinhos é pai de fulano de X que tirou a roupa. Amém? Amém. Parece coisa pequena, mas não é. Continuando, amados irmãos. Glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometerem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Amém? Amém. Não é. Você não estará a andar no Espírito. Não estará a andar na graça do Espírito Santo. Outros dizem, não, eu não sinto inveja. Eu só tenho admiração. Só admiro. Está bem. Mas só o coração sabe. Amém? Amém. Amados irmãos, a graça de andar no Espírito. Amém? Amém. Não é fácil andar no Espírito. Como eu disse, as distrações são várias. Chega alguém e discute consigo. Quando você anda no Espírito, você só olha a pessoa. Se você sabe que errou, peça desculpas. Amém? Amém. É por isso que o Senhor Jesus dizia: se alguém lhe bofeteia ao lado esquerdo dele e o outro
lado, para que ele não venha a quebrar a tua comunhão com Deus. Para que você não semeie mais ódio. Amém? Amém. Andar no Espírito. Quando você anda no Espírito, você tem uma paz. Aquilo que dizia que irrita os outros. É fácil dizer eu não gosto daquela pessoa, mas você não sabe explicar por que você não gosta daquela pessoa. Sim. Amém? Amém. Amados irmãos, poderemos ver agora no seu versículo 22 os frutos do Espírito Santo. Amém? Amém. Quem tem a graça de andar com o Espírito Santo de Deus vai semear o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Amém? Amém. E veja que quando você anda sobre estes preceitos de amor, de benignidade, de paz, de temperança, de mansidão, por mais que alguém venha com uma força contrária a isto, você sempre será vencedor. Amém? Amém. É por isso que no capítulo 23 diz: contra essas coisas não há lei. Não há lei contra o amor. Amém? Amém. Não há lei contra o amor. Você vai odiar, viverá na carne. Mas quem ama, Deus recompensa. Amém? Amém. Quem ama, Deus recompensa. Não há lei contra o amor. Não há nada que lutará contra o amor que você, contra um próximo, que você tem a favor de um próximo, aliás, a favor do seu marido, a favor dos seus filhos. Amém? Amém. E no versículo 24 ainda diz o seguinte, amados irmãos. Desculpe, no versículo 25. Se vivermos no Espírito, andaremos no Espírito. Amém? Amém. Se vivermos no Espírito, andaremos no Espírito. Espírito Santo não vive onde há confusão. É por isso que o fruto do Espírito Santo é a mansidão. Amém? Amém. Não vive onde há confusão. O amor vence todas as barreiras. O amor é o princípio de tudo. Eu sempre ouvi a minha avó dizendo que ela é de uma outra congregação. Amém? Amém. E graças a Deus ela aceitou Deus, aceitou o Senhor Jesus. Amém? Amém. Não importa a congregação, nós é que temos que aceitar o Senhor Jesus nas nossas vidas. Amém? Amém. Ela dizia para uma moça: meu marido não fica em casa, é só confusão só. Ele não dorme em casa, quando chega só discutimos. E as mães que andam em espírito, que andam de acordo com a graça do Espírito Santo, aconselharam: não, quando chegar o seu marido num desses dias, aqueça a água, aqueça a refeição, lhe dê o que comer, trate dele e não faça confusão. Amém? Amém. 2 semanas depois, o marido já não saía de casa. Amém? Amém. O marido tratava-lhe bem. Amém? Amém. O amor.
vence todas as barreiras. Amém. Cabe a nós acreditarmos. É por isso que dizia o Senhor Jesus, dizia, quando alguém te dá uma chapada do lado esquerdo, dê a outra. Amar quem lhe faz mal. Mas menino, está bom. Nada. Sim, é o que nós dissemos. Sempre. E você não vai colher o fruto do Espírito Santo. Amém? Amém. E você estará a andar na carne. Por isso, amados irmãos, a partir de hoje, tudo que nós pensarmos em fazer, que seja confusão, saiba que está a andar na carne. Amém? Amém. Lemos aqui a manifestação das obras da carne. Tem feitiçaria. Sim, é a carne. Tudo que te afasta de uma paz. Eu, pessoalmente, prefiro dobrar os joelhos. Amém? Amém. Que esta inveja, que este ódio que eu sinto no meu coração, afastem-se de mim. A fé é uma questão de loucura mesmo. De você achar solução onde ainda não há solução. Amém? Amém. Se esta moça continuasse a pelejar, a lutar com seu marido, o final seria a separação. Amém? Amém. Mas ela exercitou os frutos do Espírito Santo. Fácil, não é? Não é fácil. Porque, como vimos na palavra sagrada, o corpo, a mente e o espírito estão em constante conflito. O corpo diz luta, o espírito diz não, ama. Amém? Amém. É fácil? Não. Será que o que o Senhor Jesus passou aqui foi fácil? Não foi. Mas a crucificação dele foi a maior prova de amor que o Pai tem de entregar seu único filho. Amém? Amém. Não foi fácil e nunca vai ser para um pai. E os frutos do Espírito Santo não são fáceis de exercitar. Mas se você exercita, você terá resultados na sua vida. O que tem acontecido hoje, ouvimos muito conselhos. Amém? Amém. Você tem Deus, ainda quer conselhos da tua amiga. Amém? Amém. Você tem Deus, mas ainda quer conselhos da tua amiga sobre o teu casamento. Ela nem sabe o que vive, o que você vive com seu marido. Senão, o Senhor Jesus também teria aplicado a lei de Moisés. Haveria de ter começado a lançar as pedras contra a mulher adúltera. Ter bom ânimo. É que teremos provações e aflições. Amém? Amém. Mas isso não nos inclinará a viver na carne. E é um exercício constante da nossa fé. Amém? Amém. Dia após dia. Mas os frutos são belos. Como aquele marido que se arrepende, separa-se da esposa, mas a esposa exercitava sempre o amor. Exercitava sempre os frutos do Espírito Santo. E ele larga a esposa. Quando vai viver o inferno lá fora, diz: eu tinha mulher. Amém? Amém. Eu tinha mulher.
Porque os frutos do Espírito Santo jamais e nunca serão esquecidos. É por isso que no versículo 23 diz: contra essas coisas não há lei. Amém? Amém. Amém? Amém. Amados irmãos, esta foi a palavra do Senhor hoje. Amém? Amém. Esta é a palavra do Senhor hoje. Amém? Amém. Pedirei aos amados irmãos para que possamos nos levantar. Primeiro agradecer pela palavra. Amém? Lembrando, amados irmãos, que o tema é a graça de andar no Espírito e não na carne. Amém? Amém. Porque quem nos dá essa graça, quem nos dá essa força, não somos nós, é Deus. Amém? Amém. Porque nós, os humanos, somos fracos. Alguém te dá uma chapada, ou seja, quer lutar. Mas Deus é que te dá esse autodomínio de dizer que não, eu não vou lutar contra a carne, porque eu sou mais forte que a carne. Amém? Amém. Porque eu estou e vivo no Espírito. Amém? Amém. Amados irmãos, oremos a agradecer a palavra de hoje, para que ela possa penetrar nos nossos corações, na nossa mente, e que a partir de hoje possamos exercitar os frutos do Espírito Santo na nossa vida, e que a partir de hoje a graça de andar no Espírito seja conosco. Amém? Amém. Oremos, amados irmãos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, feche seus olhos, orem, porque nós falamos algo que mexe com o seu dia a dia. Nós falamos algo que toca no seu alma e no seu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, perdoe-nos, Pai, por ter andado na carne, Pai, e não ter exercitado, meu Pai, os frutos do seu Santo Espírito, Pai. Que é o amor, meu Pai. Que é a alegria de ter o seu Santo Espírito nas nossas vidas, Pai. Que a inveja sobre a minha vida caia por terra, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Tudo que me circunda, meu Pai, que são frutos da carne, Pai, caiam por terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Aqui está o seu povo, Pai. Aqui está a sua igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Faça que os frutos, meu Pai, do Espírito Santo sejam frutíferos, meu Pai. Que possam, meu Pai, alcançar, Pai, cada servo, cada povo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Possam alcançar as crianças, Pai. Possam alcançar, meu Pai, os jovens, Pai. Possam alcançar as mães, Pai. Possam alcançar os pais, Pai. Que esta palavra, meu Pai, não seja só uma palavra, Pai. Que seja uma palavra que venha para libertar, Pai. Que seja uma palavra que venha, meu Pai, para edificar, meu Pai. Para curar, meu Pai. Todas as feridas que tínhamos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que possamos, a partir de hoje, meu Pai, exercitar a nossa fé através do Espírito Santo, meu Pai. Nos negamos a servir a carne, meu Pai. Nos negamos a servir a Satanás. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Como fez, meu Pai, Ananias. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Como fez Safira. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ninguém mente, Pai. Ninguém mente, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo, o seu Santo Espírito, Pai. Como diz a sua palavra. Nada é oculto ao Senhor, meu Pai. Por isso abrimos nossos corações, Pai. Para que o Senhor nos perdoe, Pai. Para que o Senhor tenha compaixão de nós. Não apague, meu Pai, os nossos nomes, meu Pai, no livro da vida. Dê-nos vida em abundância, Pai. Vida terrena e celestial, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Não aceitamos, Pai, viver na carne. A carne luta contra o Espírito, Pai. A carne luta contra o Espírito, Pai. A carne luta contra o Espírito, Pai. Mas eu não aceito viver na carne, Pai. Eu não aceito viver na inveja, Pai. Eu não aceito viver no ódio, Pai. Eu não aceito viver na separação. Eu não aceito em tudo quanto traz
Eu não aceito, Pai. Em nome do Senhor Jesus, dê-nos essa graça, Pai, de estar e andar no Seu Santo Espírito, Pai. Dê-nos essa graça, Senhor Jesus, de ser, Pai, cristãos que têm a graça de andar no Espírito, Pai, e não na carne, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Amém. Saudar e despedir nossos irmãos que nos acompanham através do Facebook Live. Que esta palavra tenha impactado a sua família, a sua vida e que ela seja transformada em nome de Jesus. Amém.